Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 6. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 2 ao verso número 6. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Recordando, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre todos vós e por amor de vós. Com efeito vos tornastes imitadores do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito. Versículo 7 ainda diz: de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Querido Deus, nós te pedimos que pela mediação do nosso Senhor Jesus Cristo, fales ao nosso coração pelo texto sagrado, inspirado pelo teu Espírito, que agora é instrumento nas tuas mãos para a nossa instrução. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Às vezes a gente assume alguma posição de engenheiro, de arquiteto, daqueles que trabalham ambientes e tudo mais. Decorar uma sala é relativamente complicado, sobretudo quando você olha para a sala e vê que ela está, uma sala de estar, uma sala de dois ambientes, e aí você quer quebrar o gelo, colocar uma disposição interessante, quadros que harmonizem-se com o ambiente. Isso é uma tarefa, não é tão fácil fazer estas coisas. Por exemplo, lá em casa, eu estou com essa missão de tentar repaginar a sala, e nós temos duas paredes, a parede que está ali com a sala de jantar e uma outra parede que está perto, bem pertinho da sala de TV. E aí tentar entender o que é que pode ser colocado numa parede e noutra para harmonizar e que de alguma forma também expresse algum tipo de significado da família, porque você não decora por decorar, você também busca links para poder comunicar uma certa harmonia também com aquilo que representa a família, os valores, as marcas, o tipo e os modelos familiares. Então, assim, para mim tem sido uma tarefa difícil. Muitas opções, você fica buscando harmonizar os ambientes, as disposições, como também comunicar algum tipo de valor, algum tipo de princípio, alguma coisa essencial que faz parte da identidade familiar, no caso da minha identidade, da minha família, com Leidiane e os meninos. Eu confesso para você que não é uma tarefa muito fácil de executar. Quando nós falamos de modelos, quando nós falamos de influência, quando nós falamos de relevância, é algo extremamente difícil de dimensionar o papel que nós temos enquanto família, na sociedade e enquanto igreja. O apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Tessalônica, escreve tendo em mente, de alguma forma, essas perspectivas de modelo, de estruturas e de relevância na sociedade. A igreja de Tessalonicenses estava situada dentro de uma disposição geográfica muito interessante. Ela gozava de privilégios geográficos que lhe proporcionavam um status social significativo. Lá existiam as águas termais, que eram águas medicinais. Havia
uma vegetação muito rica que favorecia o plantio, em decorrência do solo, que era um solo enriquecido com sedimentos vulcânicos que de alguma forma fortalecia tudo aquilo ali. Então, inclusive a ovelha que pastava naquela grama, naquele pasto ali, né, que pastava ali, daquela ovelha se tirava uma lã de uma qualidade muito significativa, e desta lã eles conseguiam fabricar mantas, túnicas que eram fornecidas para o Império Romano. Portanto, nós estamos falando de uma cidade que estava fortalecida do ponto de vista econômico, que estava tendo comunicações com outras cidades, e então tínhamos uma igreja também forte, uma igreja bem estabelecida, porque muitas vezes as igrejas também são reflexos do meio social, geográfico, econômico, político de onde ela está inserida. A atuação do apóstolo Paulo em Tessalônica acontece de alguma forma a partir da perspectiva que nós temos do registro de Atos capítulo 16, versículo 9, quando Paulo tem uma visão de um homem macedônico dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então é a primeira ação que o apóstolo Paulo tem do ponto de vista de pregação do evangelho na Europa. A primeira ação, o primeiro contato do apóstolo Paulo na Europa se dá exatamente em Tessalonicenses, ali por volta do ano 50 depois de Cristo, para que uma igreja pudesse ser estabelecido, o evangelho pregado, e o resultado disso é uma igreja forte. E agora Paulo escreve à igreja, depois de um trabalho muito intenso, um trabalho árduo, mas também um trabalho profícuo, cujos resultados estão no extrato que nós podemos verificar na carta que ele escreve aos Tessalonicenses. A primeira carta, e nós encontramos entremeado ou entremeados dentro da carta. Sabe quando você vai escolher uma carne para fazer um churrasco, e aí você não tem muita experiência e procura um churrasqueiro profissional, e aí ele diz que a melhor carne é aquela carne marmorizada. A carne marmorizada é aquela que nas fibras da carne existem gorduras entremeadas, porque isso é um conjunto, uma combinação perfeita: carne com gordura entremeada na fibra da carne com a brasa, dá uma carne suculenta, maravilhosa. Então, os princípios bíblicos que Paulo encontra na igreja estão entremeados na carta do apóstolo Paulo, e aquilo que ele elenca no capítulo 1, ele também vai relembrar, vai trazer à tona em todos os outros capítulos. Nesta disposição, nós encontramos uma carta extremamente rica, nestes 5 capítulos, mas de uma profundidade absolutamente impulsionante, transformadora para a nossa vida, que nos leva, portanto, a compreender as estruturas de modelos que nos levam a viver uma vida relevante nos tipos, nos modelos, na sociedade que nós estamos vivendo. Quando nós pensamos como assim como eu tenho me preocupado em repaginar a minha sala, com não apenas um preenchimento por si só, mas um preenchimento significativo que revele a identidade da minha família, a personalidade da minha família. O apóstolo Paulo consegue identificar estes aspectos na igreja de Tessalonicenses, e aí nós encontramos no versículo 3, 3 pontos reflexivos sobre os quais podemos nos debruçar nesta manhã e tirar deles impulsos para que a nossa vida também, assim como a igreja de Tessalônica, a nossa também possa cumprir um papel, ser um modelo, ser uma igreja relevante no tempo em que nós vivemos. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo destaca algo que é muito necessário hoje na igreja, que é a operosidade. Paulo elenca aqui, e nós vamos ler, e na medida que lemos, vamos refletir sobre esta disposição. O versículo 3 traz 3 pontos em destaque sobre a igreja.
O primeiro verbo que nós encontramos é o verbo que traz o sentido da não inércia, da operosidade da fé. O verbo se dispõe a trazer alguma coisa no sentido da ideia de alguém que está envolvido no negócio, no serviço, aquilo que alguém está comprometido em fazer, empenhado, aquilo que alguém tem na mente e no coração como um empreendimento, uma tarefa, algo que não pode deixar de acontecer, que precisa acontecer. E quando nós pensamos em empreendimentos, nós sabemos que na vida empreendedora você não pode ficar inerte, porque a inércia faz com que você faça o quê? Você trinca, você quebra, você não alcança o sucesso que você se propõe no seu empreendedorismo. Tem aquele ditado que diz que o boi só engorda com o olho do dono, ou seja, o dono é o primeiro a levantar, a acordar e é o último a dormir, porque ele vai dormir depois de fazer as análises do dia, seja uma representação, uma série de outras coisas. Paulo então reconhece que na vida da igreja, ele consegue ver, ele consegue visualizar nos interiores da igreja, nas salas da igreja, nas estruturas da igreja, na vida da igreja, a presença de algo significativo. A igreja não era inerte. Sabe, irmãos, quando Paulo fala da operosidade da fé, ele não está pensando numa fé mística, numa fé na fé, uma fé que não tem conteúdo, numa fé que está pairando no ar. Essa fé, ela é objetiva sobre dois aspectos. O primeiro aspecto da operosidade da fé a que Paulo se refere é uma operosidade da fé cujo conteúdo é teológico, bíblico e que revela o propósito de Deus. A operosidade da fé tem relação com o conhecimento de Deus. Esse conhecimento de Deus que se expressa não apenas no conhecimento das Sagradas Escrituras, que é a revelação de Deus, a revelação especial de Deus. Você que participou da sala de novos membros, você aprendeu a revelação geral e a revelação especial, cujo conteúdo é nos direcionar ao conhecimento da revelação máxima de Deus, que se encontra em Hebreus capítulo 1, quando o autor diz que, havendo Deus falado de várias formas e de muitas maneiras pelos pais e pelos profetas, fazendo isso uma referência ao Velho Testamento, fala agora por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. E o Evangelho de João, no capítulo 1, vai fortalecer esse entendimento para mostrar-nos que, para além do conteúdo bíblico teológico, essa fé, ela é personificada, ela é encarnada, ela tem nome, e se fosse o caso, também um CPF, se chama Jesus Cristo. É uma operosidade que está alimentada num conteúdo, que pressupõe a existência de um conteúdo, mas que nos leva há duas ações: uma ação de subjugamento, ou de submissão, melhor dizendo, ao Senhor Jesus, que é o verbo que se fez carne e que direciona as nossas ações. Hoje, mais do que nunca, a igreja precisa buscar, colocar na sua sala de entrada o primeiro quadro que vai decorar, que vai chamar a atenção, mas que também vai revelar a sua essência, que é uma igreja operosa. E aí, irmãos, essa operosidade, ela se dá, e nós passaríamos o dia todo refletindo só sobre a operosidade da igreja. A operosidade proclamativa, missiológica, que está dentro da proclamativa, e sobretudo em três pontos muito sensíveis, porque hoje a galera está muito sensível para muitos temas. Elas preferem hoje, as pessoas que fazem parte da igreja, preferem ser um número, uma ficha de membros, um assento. Sabe quando você marca os seus assentos? O pastor e a liderança da igreja conseguem mapear, e quando alguém falta, a gente consegue sacar. Por quê? Porque as pessoas marcam um assento, gostam de sentar mais à direita, mais à esquerda, embaixo do ar. As mulheres fogem do ar, né?
procura logo saber onde é que tem o ar-condicionado para ir para longe do ar-condicionado. Então a gente mapeia. As pessoas estão frequentando as igrejas, se tornam membros de uma igreja, muitas vezes por conta de um assento. Porque elas desprezam alguns princípios fundamentais para a existência da igreja, sobretudo o exercício da mordomia, que é a administração dos dons e talentos que Deus nos concedeu. É por isso que muita gente prefere igrejas grandes, numerosas, porque entram e saem e não são percebidas. Olha, aqui está bom demais, porque eu não incomodo e não sou incomodado. Irmãos, isso é pecado. Você sabia disso? A não ser que você não seja crente no Senhor Jesus Cristo, aí tudo bem. Você está precisando encontrar um propósito para a sua vida. Mas quando nós estamos falando de igreja, alguém que nasceu de novo e prefere uma multidão, para que na multidão ele seja apenas um número e ele não seja acionado, ele não tenha que se relacionar, porque eu tenho uma teoria, é que de perto ninguém é normal, todo mundo é bonito de longe, todo mundo é interessante de longe, mas quando nós nos aproximamos, nós enxergamos as rugas uns dos outros. Toda aproximação gera uma pisada no calo. E aí nós fugimos disso, desprezando e rebelando-se contra o aspecto da unidade da igreja no corpo de Cristo, para que nós não vivamos o princípio da mordomia, tempo, talento e tesouro. Nós desprezamos, achamos que de alguma forma o dinheiro cai do céu e eu não preciso entregar o meu dízimo. Eu sou exigente nas estruturas, entendo que a igreja tem que oferecer o que tem de bom e de melhor. E os voluntários muitas vezes são vistos como verdadeiros empregados, babás dos nossos filhos. Nós chegamos, queremos encontrar cadeiras e ambientes climatizados e agradáveis, mas nós não nos damos conta de que toda essa estrutura Deus nos deu o privilégio de fazer parte da manutenção disso aqui. A gente prefere gastar milhares e milhares de reais com outras histórias da nossa vida. Então, nós desprezamos o tempo. Quando nós não temos tempo para Deus, negligenciamos o dia do Senhor, porque o dia do Senhor é para muitas outras coisas, e se der para a igreja, para que o corpo de Cristo, desprezamos um princípio, um meio de graça chamada comunhão do corpo. O nosso tempo para Deus, não apenas na igreja, mas também na vida devocional individual, na vida devocional familiar. Aí a gente não entende por que as coisas estão tão truncadas, tão ruins, porque há um caminho que nós escolhemos e os frutos das escolhas que fazemos vêm, a conta chega. Quando nós negligenciamos o nosso talento, nós não queremos servir, mas ser servido, num ato absolutamente egoísta. Porque aquela pessoa, o indivíduo que só quer receber, ele diz apenas uma mensagem, é que ele está querendo ser somente servido, e não servir. A operosidade da fé é um conteúdo, mas não um conteúdo filosófico, que nós somos chamados para nos juntarmos aqui e ficarmos elocubrando conceitos filosóficos e teológicos. Não, J.I. Packer fala do conhecimento de Deus que nos leva à operosidade, porque de pouco ou de nada vai adiantar conhecer a Deus e a sua palavra, se não for para sermos o quê? Piedosos. Sermos piedosos vai para além daquela... Tem pessoas que acham que ser piedoso é colocar aquela carinha assim de humilde, andar assim com os braços assim, com aquela cara de quem está quase morrendo, está doente. Às vezes as pessoas: você está doente, meu querido? Não, mas a pessoa está querendo mostrar que é humilde, não fala. Isso não é ser piedoso, isso no máximo é ser hipócrita. Ser piedoso, conforme Calvino refletiu, é ser obediente.
aquilo que nós queremos dos nossos filhos. Nós não queremos ser reconhecidos como autoridades pelos nossos filhos, e quando nós dissermos alguma coisa, queremos imediatamente que eles nos obedeçam? Todos os pais que aqui estão presentes e nos assistem sabem disso. Mas como filhos de um Deus que nos criou, que nos redimiu, nós queremos viver a nossa vida segundo o nosso próprio conselho, desprezando o princípio da mordomia, do talento. Então, irmãos, nós temos aqui a primeira identidade visível da igreja, que o apóstolo Paulo reconhece, dando graças a Deus pela operosidade da vossa fé. Então, a fé tem um conteúdo que precisa ser aprendido, a fé tem uma pessoa a quem nós nos submetemos e vivemos, porque Cristo é o cerne, é o núcleo, é o fundamento, é a cabeça, é o objetivo, é o fim de todos nós. Em segundo lugar, Paulo vai reconhecer o segundo verbo que faz parte da sala da igreja. O primeiro quadro está posto, fácil de resolver. Fé, a operosidade da fé. Está lá o primeiro quadro, na sala de estar. Quando você entra, a primeira coisa que você vê, Paulo entra e vê a operosidade da fé da igreja de Tessalônica. O segundo aspecto é a abnegação do amor. A abnegação do amor é no sentido exatamente de alguém que renuncia. Alguém que, de alguma forma, no ato de bater no peito com aflição e tristeza, de autonegação, muito semelhante ao publicano e ao pecador. O publicano olhava para cima, cheio de si, presunçoso, olhava e numa verbosidade hipócrita externava a aparente alegria e gratidão de ser um homem correto, vangloriando-se e não dando glória a Deus. Mas o pecador não ousava olhar para cima, batia no peito, no ato de negação. Paulo usa esse termo para identificar o segundo quadro da sala da igreja de Tessalonicenses, que era a abnegação do amor. A prática, a operosidade da fé tinha uma cara de renúncia. E de alguma forma nós encontramos isso nos ensinamentos e nos atos de Jesus, porque Filipenses diz que ele se esvaziou de si mesmo, da sua glória, para entregar-se por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele se entregou por nós. E muitas vezes nós preferimos viver uma vida hedonista, uma vida egoísta. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu. Você percebe que nós estamos na contramão daquilo que Cristo disse aos discípulos: não vos preocupeis com o que é a vez de comer, nem com o que é a vez de vestir. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus garante estas coisas para que nós cuidemos daquelas outras coisas do reino de Deus. Mas nós não vivemos assim, e por isso externamos e praticamos o egoísmo. Isso acontece dentro de casa, no trabalho e sobretudo na igreja. Mas Paulo reconhece que havia a abnegação do amor. O amor aqui é um amor fraternal, não é o eros, não é o philos, mas é o amor fraterno, é o amor relacional que acontece nas relações interpessoais no corpo de Cristo. É preciso que nós tenhamos essa disposição, de que Deus nos dirija numa ação em que eu não busco os meus próprios interesses, mas os interesses dos outros. E nós muitas vezes camuflamos, maquiamos algumas ações ou falas nossas com uma aparência de piedade, quando na verdade nós estamos querendo a autopromoção.
É preciso, irmãos, que nós reflitamos sobre esse segundo quadro. A operosidade da fé, que tem um conteúdo bíblico-teológico, que tem uma cara, a face de Cristo, mas uma abnegação que encontra no conteúdo e na pessoa de Cristo um exemplo. Cristo lavou os pés dos discípulos, e você vê que Pedro, não compreendendo essas coisas, disse assim: não, Senhor. Não sendo humilde, não negando-se diante daqueles, jamais haverás de lavar os meus pés. Depois de ter lavado os pés dos outros discípulos, Cristo então disse: se eu não te lavar, não tens partes comigo. Ele disse, no extremo que Pedro sempre vivia: então me dás um banho, Senhor. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Quando na verdade Pedro não conseguiu enxergar o princípio por trás daquilo que estava acontecendo, que era o princípio do serviço, que acontece a partir da autonegação. É quando eu fico desnudo, despido de mim mesmo, para me abaixar até o grau de humilhação para servir. É uma renúncia para servir, é uma renúncia para cuidar, é uma renúncia para viver o propósito de Deus. Em terceiro lugar, portanto, agora, depois do segundo quadro posto na sala, agora nós encontramos a firmeza da vossa esperança. A firmeza é a integridade, é o fundamento aonde eles estão firmes, e é o motivo porque eles são operosos na fé e abnegados no amor. Porque nós somos abnegados na fé, ou melhor dizendo, operosos na fé e abnegados no amor, porque temos uma firmeza. Qual é a firmeza de todo crente? É exatamente a nossa esperança. E onde está a nossa esperança? No Senhor Jesus Cristo, que haverá de se manifestar para libertar-nos da presença do pecado e, por força e poder do seu Espírito, operar em nós, tanto querer como realizar, para que o progresso da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, se conclua na manifestação do Senhor Jesus Cristo, que haverá de manifestar o seu poder nos nossos corpos mortais. Por isso que Paulo diz: aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade, aquilo que é corrupto se revestirá de incorruptibilidade. Esta é a nossa esperança, porque Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19: se a nossa esperança em Cristo Jesus limita-se apenas a este mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Onde está a sua esperança? Nos seus títulos? Nos seus diplomas? Na sua conta bancária? Na sua família? No seu sangue? Onde está a sua esperança? Toda e qualquer esperança humana se esvai diante do tempo, do decurso da história, para que somente uma coisa permaneça: a vontade de Deus, que é soberana. Jó experimentou disso e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Portanto, irmãos, a operosidade da fé, a abnegação do amor e a firmeza da nossa esperança são os quadros que precisam marcar a nossa identidade, que precisa estar na nossa sala, no nosso quarto, na nossa vida, e precisam estar presentes na nossa igreja. Nós temos a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores, mas a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores precisam revelar a disposição para viver a operosidade da fé, a abnegação do amor e a firmeza da nossa esperança. E isso está, como eu disse, entremeado nos capítulos 5, nos 5 capítulos da carta, quando nós vamos encontrar no capítulo 2, versículo 3, abra sua Bíblia, que diz assim, na parte B do versículo 13, o versículo 13 todo diz assim: outra razão ainda temos nós, incessantemente, para dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens,
e sim em verdade, como verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Então nós encontramos Paulo, mais uma vez, trazendo um destaque ao primeiro ponto elencado no primeiro capítulo. Nós encontramos isso ainda no capítulo 3, versículos 6 e 7. De forma muito destacada, o apóstolo Paulo diz, na parte B do versículo 6, dizendo: das boas notícias da vossa fé. Essas notícias estavam percorrendo e agora estava na boca de Timóteo, quando diz: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias. Quais eram as boas notícias? A operosidade da fé. Mas nós encontramos ainda, no capítulo 4, versículo 1, o registro, mais uma vez, da operosidade da fé, quando no capítulo 1 diz: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Sabe aquela história que diz: aquele que está bom pode melhorar? Paulo reconhece o que está bom e diz assim: continueis progredindo. O grande problema é quando está ruim. Aí a questão não é progredir, a questão é melhorar. Melhorar mesmo, mudar, ter uma mudança. Então, nós encontramos Paulo falando sobre a operosidade da fé em todos os capítulos da carta. Nós encontramos também no capítulo 3, versículo 6 e versículo 12, o registro da importância da abnegação do amor. Veja, capítulo 3, versículos 6 e 12, que diz: na medida que registra a operosidade da fé, ele diz: e do vosso amor. A fé e o amor andando juntos, a fé sendo operosa e a abnegação do amor sendo reconhecido. Nós encontramos ainda Paulo falando sobre esta questão no capítulo 4, versículos 9 e 10, que vai nos trazer a seguinte informação: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Na verdade, estáis praticando isso mesmo, com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exorto, irmãos, a progredirdes cada vez mais. E finalmente, a referência do versículo 10, do capítulo 1, quando reconhece a esperança que faz parte da vida da igreja, que diz: e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Esta é a esperança. Capítulo 5, versículo 1 e 4, que vai trazer essa perspectiva. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andares dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, aqui está para dar à luz. Versículo 4 diz: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Queridos, o quadro está pronto, agora é só colocar na sala: operosidade da fé, abnegação do amor e a firmeza da nossa esperança. A grande pergunta é: aonde está na sua vida a operosidade da fé? É uma fé na fé? É uma fé determinista? Ou é uma fé cujo conteúdo
é bíblico-teológico e que encontra o seu ápice na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aonde você tem colocado a sua fé? É uma fé filosófica que não serve para nada, que não lhe leva para além da inércia? Repense os seus valores. Tome cuidado na hora de você cuidar do ambiente da sua sala. As paredes do seu coração precisam estar guardadas, e a operosidade da fé é o primeiro elemento que precisa fazer parte da nossa vida. Como está o quadro da abnegação do amor? Há muito egoísmo guardado na sua vida, no seu coração? Você está cheio de si mesmo? Pois experimente esvaziar-se para que a graça de Deus superabunde na sua vida e você seja um instrumento de Deus, tanto do outro lado do mundo como no outro lado da rua, como diz o reverendo Elias Medeiros. Que você seja um instrumento nas mãos de Deus, saia da inércia, desencruze os braços, se voluntarie e diga: Senhor, eu quero te servir, tanto na igreja como em qualquer outro lugar. Não seja um número, não se contente com tão pouco. Sirva a Deus com o seu dom, com o seu talento, com o seu tesouro, porque você está aqui para agradar aquele que lhe chamou, e não para viver uma vida na superficialidade dos propósitos de Deus, isso para não dizer uma vida hipócrita. Onde está a sua firmeza? Cuidemos, porque muitas vezes Deus vai tirar os lastros sobre os quais nós estamos colocando os nossos pés, e quando Ele tira esses estratos, Ele mostra-nos a fragilidade de onde nós estamos firmes. C.S. Lewis disse: quando nós fizermos do céu a prioridade, ganharemos a terra. É preciso que nós tenhamos um comportamento como cidadãos do céu, sem negligenciarmos os nossos papéis como cidadãos aqui. Como é que isso acontece? Sendo sal e sendo luz. Seja sal. Seja luz, cuide da sua sala, coloque quadros que não apenas vão embelezar o seu ambiente, mas vão transmitir uma identidade e um propósito. Cuide das câmeras do seu coração, que Deus nos ajude para vivermos esse propósito, porque sem Ele nada poderemos fazer. Que Deus a cada dia nos fortaleça.